Nessa noite, o pastor Flávio me pediu que eu trouxesse uma palavra trazendo aqui algumas aplicações da Reforma Protestante para as nossas vidas, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que desenvolvi ao longo de algumas semanas atrás e trazer aqui algumas aplicações muito práticas, e eu acredito que sejam muito importantes para nossas vidas, a respeito do que nós podemos refletir a respeito da história, né, daquilo que aqueles que vieram antes de nós deixaram para nós e aquilo que nós encontramos na própria palavra do Senhor a respeito de tais coisas. Gostaria de convidar os irmãos para que nós abramos nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 17. João 17, versículo 17, que diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te adorar, ó Senhor, queremos engrandecer o teu bendito e grandíssimo nome. Agradecer a Deus pela oportunidade gloriosa de estar à frente do teu povo amado, escolhido, eleito por Deus, para, Deus, proclamar a tua verdade da tua santa palavra. Que o Senhor, nessa noite, ó Deus, fale aos nossos corações, traga-nos à memória as boas lembranças da tua santa palavra. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos edifique no poder do teu evangelho, que o teu Espírito haja em nossos corações, nossas mentes nessa noite, e possamos sair daqui edificados pela tua santa palavra. No nome de Jesus oramos. Amém. Nós vemos que Jesus, quando ora pelos seus discípulos, ele deixa essa palavra: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos ver que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele coloca a palavra de Deus, a palavra revelada, como o centro da vida dos crentes, o centro da vida dos discípulos de Jesus e aquilo que definiria a sua igreja. E a reforma, meus irmãos, que nesse ano nós completamos 506 anos, né, desse movimento histórico, ela foi um retorno às Sagradas Escrituras. E quando nós falamos da reforma, é importante destacar que nós não estamos buscando aqui idolatrar a homens, ou a indivíduos, ou a um grupo de pessoas, mas falar dos princípios que aqueles homens reconheceram. E meu objetivo nessa noite é mostrar para os irmãos que esse movimento da Reforma Protestante ele foi um movimento importantíssimo para o retorno da igreja às Sagradas Escrituras, e que rejeitar esses princípios pode nos levar de forma consequente ao caminho da apostasia. Negar esses princípios que foram ali redescobertos naquele momento histórico é extremamente perigoso. E diante disso, meus irmãos, eu gostaria de destacar alguns pontos a respeito desse movimento histórico. Em primeiro lugar, destacar aqui o espírito da Reforma Protestante. Quando eu digo aqui espírito, eu me refiro aqui àquilo que moveu o sentimento, a categoria de pensamento que foi trazida nesse momento histórico da igreja. E esse espírito nós podemos ver como justamente isso, essa ideia do retorno às Sagradas Escrituras. As Escrituras estavam esquecidas, estavam deixadas de lado. E toda vez que a Bíblia é deixada de lado, que a palavra de Deus é deixada de lado, a igreja se desfigura, a igreja enfrenta sérios problemas. E antes da reforma, meus irmãos, haviam
duas categorias de pensamento que são importantes nós sabermos para entendermos como se deu esse movimento histórico da reforma. A primeira escola, existiam duas escolas de interpretação da Bíblia, das Escrituras, em duas grandes cidades do mundo cristão, da origem do cristianismo. A cidade de Alexandria, que ficava no Egito, e a cidade de Antioquia da Síria. Na cidade de Alexandria, que ficava no Egito, criou-se um método de interpretação, de olhar as Escrituras, que ficou conhecido como método alegórico. O que é isso? O que é esse método alegórico? Esse método dizia que a Bíblia ela tem um significado espiritual. Ela tem um significado mais profundo. Que o leigo, olhando para a Bíblia, ele não consegue pegar tão claramente esse significado. Mas, supostamente, os doutores da igreja da época, eles conseguiam ler o texto e saber o que havia além. E eles diziam que um único texto bíblico podia ter 4 sentidos diferentes. O mesmo texto bíblico. Eles diziam assim, olha, existe o sentido físico, o moral, o espiritual e ainda tem o místico. Batata, ainda tem um místico ainda. O que é um sentido místico? E o que era isso? Na prática, isso servia simplesmente para a igreja da época, a igreja católica romana, dar o significado que ela quisesse para a Bíblia. Ela pegava um texto bíblico e ela queria ensinar uma doutrina, que não era doutrina de Deus, era doutrina humana. E ela falava assim, olha, o sentido desse texto não é exatamente esse. Tem um sentido mais profundo, especial, que você não conseguiu alcançar. Eu vou ensinar para você qual é esse sentido. Para ficar mais claro, eu não sei se você já viu isso, mas eu me lembro que eu era mais jovem, e eu sou da origem da Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus faz um evento anual que são os chamados Gideões da última hora. E teve um evento desse que uma menininha ela pregou, uma criancinha. Eles têm, às vezes, esse costume de colocar crianças para pregar. E essa garotinha, ela foi pregar lá num texto bíblico, ela foi falar da história de Davi. Tadinha, ela não sabe bem o que ela estava falando. Alguém disse para ela falar aquilo, porque uma criança não tem a maturidade suficiente ainda para entender e aplicar a palavra de Deus adequadamente. Ela vai ser ensinada por alguém. E ela foi falar das 5 pedrinhas que Davi pega no ribeiro para enfrentar o gigante. Aí eu me lembro como se fosse ontem, que ela chegava no púlpito e ela falava assim, ó, vocês sabem o que significam essas 5 pedrinhas, igreja? Aí, não, essas pedrinhas significam maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aí a igreja pulava, né? Assim, nossa! Aí essa é aquela hora que a gente fala assim, eu nunca vi isso na Bíblia. Que coisa impressionante, que coisa profunda, eu nunca tinha pensado nisso. Meu irmão, você nunca pensou nisso porque não tem por que pensar. Esse texto não foi escrito para isso. Não existe nada no texto bíblico que queira dizer isso. O texto bíblico não aponta para isso, ele não quer dizer que as 5 pedrinhas significam cada um dos nomes que Isaías fala lá sobre Jesus. Então, quantas vezes você já ouviu esse tipo de coisa? As pessoas querendo dar um significado adicional. Pouco tempo eu estava lá olhando na internet, teve uma pessoa que escreveu um texto enorme, falando do lenço dobrado de Jesus. E o que o lenço dobrado significava, porque o servo servia o seu senhor, e antes dele entregar o serviço, ele dobrava e entregava aquela coisa toda, e a pessoa fica lá encantada com aquela explicação. Mas isso é pura invenção. A Bíblia não dá esse sentido.
Então, isso pode parecer uma interpretação elaborada, profunda, mas não passa de fantasia, invenção. A gente vinha para cá, a gente estava conversando justamente sobre isso, né, pastor? Na época que a gente pregava, e a gente aprendia com outras pessoas, e as pessoas faziam isso, e a gente achava bonito, e a gente reproduzia na nossa ignorância. E isso até hoje é muito comum, se você conversar com as pessoas é muito comum. Hoje mesmo eu estava lá no meu barbeiro, e ele estava querendo me explicar por que Deus criou o homem. E ele falou que tinha uma teoria que Deus criou o homem, porque Satanás caiu, e Deus queria provar para Satanás. Eu deixei ele falando assim, né? A minha esposa fala assim, você coloca a rã na boca, né? A rã na boca e fala, E ele foi falando. Aí eu parei, expliquei para ele, olha, veja bem, meu querido, olha só, Deus nos deu uma palavra. Se Deus não tivesse nos dado a sua palavra, nós não saberíamos nada sobre ele. Nada. Nós só sabemos sobre Deus porque ele quis se revelar. E a grande aplicação que eu tiro disso, meus irmãos, é que nós precisamos nos contentar com aquilo que Deus deixou. Quantas vezes você quer ir para a Bíblia e buscar descobrir coisas que Deus não revelou? Então, por exemplo, sempre vai ter alguém querendo dizer o que era o espinho na carne de Paulo. Aí eu ouvi uma vez com um irmão, orou muito a Deus, disse, Senhor, me revela o que é o espinho na carne de Paulo. Eu não sei o que é isso me incomoda, eu preciso saber o que é o espinho na carne de Paulo. E aí ele orou muito a Deus, ele falou que depois de muita oração, Deus revelou para ele que o espinho na carne era um fedor terrível que saía das axilas de Paulo, queimava o seu nariz. Irmãos, não chega a ser uma heresia, mas é um erro grotesco, uma bobagem. Portanto, esse método era comum na igreja. E as pessoas acreditavam naquilo, elas eram enganadas, ludibriadas. Começavam a se inventar coisas, existe um lugar chamado purgatório. E lá ficam as almas daqueles que não cumpriram direitinho a sua obrigação com a igreja. E aí lá na frente vai surgir as indulgências que eu vou falar mais à frente. Porém, a outra escola, meus irmãos, era a chamada escola de Antioquia. Era uma escola que defendia uma abordagem técnica do texto, literal. Ela dizia o seguinte, olha, o texto tem que ter um significado, não pode ter um monte de significado. Ele precisa dizer alguma coisa. Eles reconheciam até mesmo aquilo que nós chamamos de tipologia bíblica, que não significa que é uma linguagem figurada abusiva. Por exemplo, veja bem, na história de Davi e Golias, você pode muito bem entender, ali desse texto, que Deus ele levanta o seu ungido para derrotar os inimigos do povo de Deus. Quem que é o ungido que defende o povo dele do seu inimigo? Cristo, Jesus. Em certo sentido, a história de Davi e Golias aponta para Cristo. Mas isso não distorce a mensagem bíblica do seu contexto mais amplo. Porque o rei era um ungido, ele tipifica a Cristo, isso é tipologia bíblica. Mas nós não podemos inventar explicações. A partir da reforma protestante, que foi adotado um modelo chamado histórico-gramatical. O que é isso? Eu preciso entender a Bíblia segundo aquilo que está no seu contexto e de acordo com a sua história, o momento que ela foi escrita. Então, por exemplo, você não vai ler na Bíblia sobre os carros de Faraó e vai pensar que Faraó tinha um monte de Hilux na garagem. Os carros são carros de animais.
Isso é a ideia de você recorrer ao contexto histórico. Olha, naquela época havia esse contexto, eu preciso obedecer a isso. Eu preciso obedecer ao texto. Lutero, ele dizia o seguinte, que o Espírito Santo, ele era o escritor e orador mais claro que existe no céu e na terra. E por este motivo, suas palavras não poderiam ter mais de um sentido. Então, veja bem, se eu sou reconhecido como um bom comunicador, eu entendo que as pessoas entendem o que eu estou falando. Se vocês saírem aqui dessa noite entendendo o que eu quis transmitir, eu fui um bom comunicador. Mas se vocês saírem aqui dessa noite sem saber direito o que eu quis dizer, eu sou um péssimo comunicador. Lutero dizia o seguinte, ó, Deus não pode ser esse homem. Deus não pode ser pior do que um homem enrolado nas palavras. Se ele é Deus, a palavra dele precisa ser clara. Não pode ter um monte de sentido. O que é isso? Isso é uma loucura. João Calvino, outro grande reformador, ele disse o seguinte, sobre a interpretação alegórica. Ele disse, olha, isso é satânico. E ele disse que ela era satânica porque ela desviava o homem da verdade das Escrituras. Ele dizia o seguinte, olha, é uma audácia próxima do sacrilégio, escreveu ele, usar as Escrituras ao nosso bel prazer e brincar com elas como uma bola de tênis, como muitos antes de nós o fizeram. Nós estávamos brincando com a palavra de Deus. Nós estávamos tratando ela como se ela fosse algo comum, banal, que nós poderíamos utilizar do modo que nós quiséssemos. Mas isso não pode acontecer. É com a reforma que a palavra, meus irmãos, ela volta a ter a sua importância. Ela está no centro. Você já deve ter ouvido algum católico que dizia assim, olha, a Bíblia ela foi feita por católicos e para católicos. Eles dizem isso. Que foram eles que inventaram a Bíblia. Mas, veja assim, isso não tem nenhum sentido. Porque você vai ver que o que está no centro, se você for numa missa, você vê uma missa católica, o que está lá no centro? É o altar. O altar da Eucaristia. Onde o católico crê que ali, Jesus, toda a missa, ele é crucificado de novo. Ele está morrendo continuamente. Eles chamam do sacrifício incruento de Cristo, sem sangue. Tanto que eles acreditam que a hóstia, ela é o próprio corpo de Cristo. E tem lá um elemento lá do catolicismo que é o chamado ostensório, que eles colocam a hóstia, as pessoas vêm em alguns momentos e elas cultuam, adoram a hóstia. Isso é idolatria. A reforma, o que a reforma fez? Ela tirou o altar do centro. E ela colocou isso aqui, ó, o púlpito. Em toda a igreja, influenciada pela reforma, você vai ver um púlpito no centro. Isso aponta para a centralidade das Escrituras. A Bíblia precisa ser o centro da igreja. Veja Efésios 2:20, diz assim, olha, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de quem Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Ou seja, o fundamento da igreja são os apóstolos e profetas. E Jesus é a principal pedra de esquina. Então não é a igreja que fundamenta a palavra, mas a palavra que fundamenta a igreja. A palavra que corrige a igreja, que conduz a igreja. Dizem que Calvino, certa vez ele foi expulso lá de Genebra, e depois de 3 anos ele volta, e quando ele volta a pregar no mesmo capítulo, no mesmo versículo que ele estava pregando antes, de tanta importância que ele dava à palavra de Deus. E isso é que pastor Flávio, eu sei que pratica aqui,
que nós praticamos lá em Eperebec é a pregação expositiva. Né? Claro que há momentos como esse, nós fazemos pregações temáticas, que importa trazer um assunto de relevância, mas a prática comum da igreja deve ser expor as Escrituras, anunciar todo o conselho de Deus. O crente precisa conhecer o que diz a palavra. A Igreja Católica ela tinha um lema. O lema dela era assim, olha, semper idem, um latim, significa sempre a mesma. Ela não muda. Sempre a mesma coisa. A Reforma, ela trouxe outro lema, que traduzindo, vou traduzir para vocês, não ficar falando latim aqui, é o seguinte: igreja reformada, sempre se reformando. Alguns até dizem, ó, igreja reformada, sempre se reformando, segundo a palavra de Deus. Essa deve ser a vida da igreja e a nossa vida. A cada dia que passa, nós olhamos para a Escritura e ela é o espelho da nossa alma. Nós olhamos e vemos nela os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, onde nós temos que mudar, onde nós temos que melhorar. Não é o contrário. Não somos nós que corrigimos a Bíblia, é ela que nos corrige. É ela que nos ensina. Segundo lugar, deixa eu pegar água. Eu gostaria aqui de falar também um pouco sobre a reforma. E quando nós falamos sobre a reforma, nós lembramos de Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele era um monge agostiniano. Diz a história que um dia ele estava voltando para casa, no cavalo dele, e um raio quase o matou. E ele falou assim: Senhor, eu vou ser padre. Se eu sobreviver, eu vou ser padre. E aí ele se dedicou à igreja, ele começou a estudar a Bíblia. Mas ao estudar a Bíblia, um detalhe aqui na igreja medieval, nem os sacerdotes, nem as pessoas que estavam nos conventos tinham acesso à Bíblia. Eles tinham um acesso limitado. E o que ele via na Bíblia era sobre a revelação do Antigo Testamento. No Antigo Testamento a gente vê o que? Deus se apresentando com chamas de fogo, com juízo, cobrando a santificação do povo, a santidade do povo. E a visão que Lutero tinha que de Deus era um Deus terrível. E a visão que ele tinha que perante a lei de Deus é que ele era um caco, que ele não valia nada. E diz a história que ele ficava lá no convento esfregando o chão, fazendo de tudo possível para se sentir melhor. Ele entrava dentro do quarto dele e ele brigava, como se estivesse brigando com o próprio Satanás. Ele sentia as acusações do diabo. Diz a história que ele lutava, ele brigava. Ele ia se confessar para o padre dele ali, para a pessoa que era próxima dele. E um dia o cara falou assim: você uma hora se arruma alguma coisa relevante, porque eu não estou vendo pecado em você. Você precisa de um pecado melhor. Mas ele ainda assim se sentia um miserável, um pecador. Até que ele conheceu a epístola de Paulo aos Romanos. E ele entendeu o modo correto de entender as Escrituras. E quando ele leu no versículo 17 do capítulo 1 de Romanos, leia aí comigo. Romanos, capítulo 1. Versículo 17. Paulo, na verdade, diz no versículo 16: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Lutero pensava que a justiça de Deus que estava nesse texto se referia à justiça do próprio Deus, da sua justiça, da sua santidade. Mas então, analisando o texto, segundo os métodos corretos, ele entendeu o seguinte: não, o que o texto está querendo dizer
é que a justiça de Deus ela é concedida ao homem quando esse homem crê pela fé. Por isso que Paulo diz, olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Primeiro do judeu, por quê? Porque foram os judeus que primeiro ouviram a palavra. Ele diz, e depois do grego. Ele está dizendo, ó, para que você seja salvo, você precisa crer. E quando Lutero entende que bastava que ele cresce em Cristo Jesus, cai de suas costas como se fosse um peso enorme. E ele, pela primeira vez na sua vida, ele tem alegria em Cristo. Ele tem satisfação. Veja o resultado do entendimento errado das Escrituras. O entendimento errado das Escrituras pode te levar para uma vida muito difícil, de grandes sofrimentos, ou de grande alegria, se você entender o que Deus está falando. Em 1517 vai chegar um homem ali, onde Lutero ensinava, porque ele se tornou um professor da Universidade de Wittenberg. E esse homem chamava-se João Tetzel. E ele chegava vendendo as indulgências. As indulgências eram um documento, uma suposta graça que a igreja vendia, um perdão. E a igreja falava assim, olha, nós estamos aqui querendo construir uma igreja, né, que é a Basílica de São Pedro, que existe até hoje lá, cheia de ouro. Aquele ouro todo que tem lá foi conquistado pelas indulgências. Chegava para os pobres, miseráveis, fazia um teatro, colocava uns anãozinhos ali, feiosos ali, algumas pessoas esquisitas, pintadas com a roupa estranha, com máscara, fingindo que estava caindo no inferno, queimava a mão na frente do povo. Não sei se você já viu aquele filme Lutero. E ali ele colocava medo nas pessoas. Olha, ele falou assim, assim está a alma do seu parente no inferno, no purgatório, ele está sofrendo. A alma dele está lá, ó, gemendo, precisando de sua ajuda. E as pessoas ficavam como? Desesperadas. Aí ele falava assim, olha, mas existe uma solução. Basta que você compre uma indulgência. Se você comprar essa indulgência, você tirará a alma do seu parente amado do inferno, do purgatório. Eles tinham até um ditado. Diz que quando a moeda cai no fundo do cofre, a alma do purgatório sai voando. Sai voando. Imagine esse ensinamento para pessoas que não tinham estudo, não tinham entendimento, não tinham conhecimento, não podiam ler a Bíblia, meus irmãos. Eles não tinham a Bíblia. Lutero se revolta com aquilo. Ele chama um debate acadêmico, que são as 95 teses, ele prega na porta da igreja do Castelo de Wittenberg. E a partir dali vem todo um movimento de rejeição à pessoa de Lutero e aos seus ensinos. Ele tem que fugir, ele tem que se esconder, ele é excomungado pela igreja, ele queima a bula papal. Ele começa a trabalhar na tradução das Escrituras para o alemão, porque não existia Bíblia na língua do povo. E Deus, na sua providência, fez que um homem chamado Gutenberg criasse uma coisa chamada prensa. Foi como se fosse a primeira impressora. Então Lutero conseguiu começar a colocar a Bíblia na mão do povo. E, meus irmãos, hoje todos nós temos Bíblia na mão. E Deus irá cobrar de nós as nossas Bíblias empoeiradas. Não deixe a sua Bíblia empoeirada. Tem Bíblia de crente que é mais crente que o crente. Ela fica o tempo todo na igreja. O crente vai para casa, a Bíblia fica na igreja. Quando chega na igreja, a Bíblia já está lá. Aqui ninguém faz isso. Não é? Aqui ninguém faz. Lá em Aperibel eu já vi alguém fazer, mas aqui ninguém faz. Nós precisamos, meus irmãos, amar a palavra de Deus.
Comprometa-se. Lembre-se que sangue foi derramado para que você tivesse a palavra de Deus nas suas mãos. Imagine se você soubesse que você tem um escrito, que foi escrito por alguém inspirado por Deus. Deus inspirou, moveu essa pessoa e ela deixou algo escrito que é a própria palavra de Deus. É isso que é a Bíblia. Não é um livro comum. Não é uma literatura qualquer. É a palavra do Santo Deus. Uma aplicação que eu tiro, meus irmãos, aqui desse aspecto histórico também é que a compreensão da palavra, ela vai gerar transformação na vida daqueles que amam a palavra. Mas ela também vai gerar perseguição por parte daqueles que não amam a palavra. Quando você conhece a palavra, você ama a palavra, você vai querer ser comprometido com ela. E muita gente não vai gostar disso. A gente vai criticar você, vai dizer que você está errado, vai dizer que elas estão certas, vão falar coisas ruins de você, vão tentar desmotivar a sua fé, a sua vida, mas não desanime. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Não arrede o pé. Fique com a palavra de Deus. E agora, meus irmãos, caminhando para o fim aqui da minha palavra, eu gostaria de falar basicamente sobre os 5 solas. São 5 termos que foram trazidos posteriormente, não foram criados naquele momento histórico da Reforma, mas eles estavam ali presentes, alguns deles já, mas eles foram elaborados como um resumo do pensamento da Reforma. E o primeiro deles, dos quais vêm todos os demais, é o sola Escritura, ou seja, somente a Escritura. Isso significa que a Bíblia ela é a nossa única regra de fé e de prática. O que significa isso? Que a Escritura ela tem primazia. Ela é a régua de medir. Ela é o juiz final. Tá? Então, eu só digo que eu acredito em alguma coisa, se a Bíblia me dá respaldo para eu acreditar. Então, se alguém te disse que passar debaixo de escada dá azar, procure na Bíblia respaldo. Se não tem, eu te aconselho não passar debaixo da escada, que ela pode cair na sua cabeça, né? Mas azar não vai dar. Gato preto, pé de coelho. E tudo isso fazia parte do imaginário daquelas pessoas. Tive um professor de história no seminário, que ele dizia o seguinte: na Grécia Antiga, foram criados os muros, não por causa do ladrão, não por causa de quem poderia invadir a casa, mas de quem poderia fugir da casa. Porque existia lá, dentro da casa do grego, do romano, um deus que era chamado de Deus Lar. Até hoje a gente usa essa palavra, lar doce lar, essa casa. Existiam os lares domésticos, eram deuses, que sentiam um fogo, que ficava queimando o tempo todo ali. E o dono da casa morria de medo que aquele deus fosse embora. E aí começou a murar as casas, para poder o deus não fugir. Então, o mundo, meus irmãos, sem a Escritura, é um mundo cheio de crendice, cheio de fantasia. Hoje em dia, eu vejo crente com medo de feitiçaria, medo disso, daquilo, medo de tanta coisa. Medo para quê? A igreja primitiva se reunia, sabe aonde? No cemitério. A igreja primitiva não tinha medo, ela botava medo. Os caras iam para lá, para debaixo das casas, era de catacumba debaixo da terra. Aí eu falei assim, esse pessoal é esquisito. Eles pegam bebê doente, que a gente joga no lixo, eles pegam para eles. Eles se reúnem no cemitério. Eles falam que come e bebe do corpo e do sangue de Cristo.
Então o povo tinha medo era dos cristãos. Os cristãos eram uma coisa esquisita. Nós não temos que ter medo de nada místico, nada espiritual. Porque nós temos a Escritura, nós temos a palavra. E ela nos mostra o que devemos crer e o que não crer. 1 Timóteo 3,16 diz assim, olha, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. A palavra de Deus, ela é divinamente inspirada. É ela, busca a palavra, ame a palavra, busque entendê-la, conhecê-la mais e mais, invista a sua vida na palavra. 2 Pedro 1, 20 e 21, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a Escritura nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E aqui tem um ponto importante. Os católicos dizem que a Reforma defendeu a livre interpretação. Isso é uma mentira. É o livre exame. Você é chamado a examinar as Escrituras, não interpretá-las do jeito que você quiser. Porque a Bíblia não é de particular interpretação, diz o apóstolo Pedro. E nisso, muitas pessoas não entendem o que diz o sola Escritura, que não significa que você não venha a ler comentários bíblicos, você venha aprender com outros cristãos. A Bíblia, ela é a verdade de Deus, mas ela não é a única verdade que existe no mundo. Porque se fosse assim, você não ia no médico, você não levava o seu carro no mecânico. O que você ia fazer? Você ia abrir a Bíblia, procurar lá como é que conserta o motor do carro. Né? Ia abrir a Bíblia para fazer uma cirurgia, uma operação. Existe verdade fora da palavra de Deus. Mas eu não creio que as verdades que estão fora da palavra sejam maiores do que a verdade da palavra. Se as supostas verdades fora da palavra confrontam com a palavra, elas não são verdades. É isso que a Reforma ensinou. Ou seja, tradição da igreja não é maior do que a Bíblia. Quantas vezes você foi ensinado ao longo da sua vida, como eu fui ensinado também, que o crente não pode usar bermuda, que o crente tem que vestir assim, assado. Eu lembro que eu era jovem, eu botava a camisa assim, ainda abotoava aqui assim. Ia para a rua, se não botasse a calça comprida, ficava ali com medo terrível de estar cometendo um pecado. Para melhorar, ainda botava um chinelo no pé, que fica lindo a calça comprida com chinelo. Então, rejeitar a palavra vai criar crentes estranhos, no mínimo, se não crentes desorientados. Então, se a palavra não me dá respaldo, eu não sigo, eu não creio. A resposta de Lutero à dieta de Worms, que foi quando ele foi convocado, ele falou assim, olha, você tem que negar o que você está afirmando. Ele disse assim, olha, a menos que eu possa ser refutado, convencido pelo testemunho da Escritura, e por claros argumentos, visto que não creio no Papa, nem nos concílios, e é evidente que todos eles frequentemente erram e se contradizem, eu estou conquistado pela Santa Escritura, citada por mim. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não me retratarei, pois é inseguro e perigoso fazer algo contra a consciência. Lutero diz isso. Você não pode se sentir obrigado a fazer nada na sua vida cristã sem respaldo da palavra. Tenho certeza que o pastor Flávio aqui, tudo que ele ensina para vocês está baseado na palavra. Fuja de líderes que querem ser autoritários. A autoridade do líder vem da palavra de Deus. Porque ela tem poder, ela tem autoridade. Ela que traz vida. O que criou o mundo? A palavra de Deus. Deus disse, Deus falou, haja luz e houve luz. Tudo que Deus fala se cumpre.
Então nós temos que ouvir a sua voz. Então aceite as Sagradas Escrituras como padrão de tudo que você crê e você vive, meu irmão. Cuidado para você não inventar uma teologia para você viver. Tem muito crente tentando inventar sua própria teologia que não tem fundamento nas Escrituras. Com a sua ideia, com a sua cabeça. Isso é pecado. Corra disso, fuja disso. Paulo vai falar isso com os coríntios no capítulo 15 da 1 Coríntios. Alguns de vocês não têm conhecimento de Deus, ele fala. E eu falo isso para vergonha de vocês. Ele vai dizer, as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado com o tipo de gente que você anda. Aquilo que você está sendo ensinado. Porque se não é de Deus, não vem da palavra, vai ser problema. Outro sola da Escritura, somente Cristo. Somente Cristo quer dizer o seguinte, a mediação entre o homem e Deus é feita somente por Cristo. Ele é o único capaz de salvar a humanidade. 1 Timóteo 2,5 vai dizer, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Atos 4,12, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. João 14,6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não é a igreja que te leva para Deus, não é o pastor Flávio que te leva até Deus, não sou eu, não é o pregador tal, fulano de tal, é Jesus. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Pastor, o senhor está dizendo que a gente precisa ir na igreja? Não. Porque se você for atraído para Deus por Jesus, você vai seguir as suas palavras, as suas ordens. E Jesus ensinou-nos a amar a sua igreja. Nós vamos à igreja porque amamos Jesus, não o contrário. Na igreja nós aprendemos a amar Jesus, mas o amor por Jesus nos faz amar muito mais a igreja de Cristo. Como que eu amo pessoas que eu nunca conheci? É Cristo que faz isso. Cristo nos une, porque Ele restaura o relacionamento perdido que nós tínhamos com Deus. E não há nada que possa reatar esse relacionamento quebrado, senão Jesus. Não existe homem que possa fazer isso. Não existe boas obras. Não existe ações que você possa fazer, que possam fazer você digno diante de Deus. Isso que a reforma trouxe. Somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Somente Ele nos traz de volta para Deus. Somente a graça. Significa que a salvação, ela não vem por merecimento. Não pode merecê-la. Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículos 1 a 9, ele diz, olha, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Vocês estavam mortos. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo está dizendo, olha, vocês que creem hoje, lembrem-se quem vocês eram. Vocês eram mortos. Vocês eram os escravos do pecado. Vocês estavam escravizados pela própria carne de vocês, pela própria inclinação do pecado de vocês. Tem aquela história do bêbado que fala assim, olha, quando eu quiser parar de beber, eu bebo. Nunca para, né? Nunca para. É a mesma coisa, é a história do pecador. Quando eu quiser parar de pecar, eu paro. Não para. Você peca o tempo todo. Até quando diz que você não pecou. Mas ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou,
nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Até hoje, meus irmãos, parece que tem muita gente que não entendeu o que é graça. A gente cresce a vida toda repetindo aquele bordãozinho assim, ó, graça é o favor imerecido de Deus. E a gente pensa que a gente merece. A gente pensa que a gente pode fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer por merecer. Eu tenho que fazer a minha parte. Não é bem assim. O texto vai dizer que nós somos preparados para as boas obras. Eu faço boas obras porque Deus me salvou e não para ser salvo. Olha a realidade do mundo que a gente está vivendo. Pessoas que acham que, sendo iníquas, que vivendo uma vida profana, elas acham que Deus vai aceitá-las. Porque elas acham que são boas. Você liga a TV, esses dias eu estava na internet, eu estava vendo uma moça, que ela falou assim, olha, eu amo Jesus, mas eu amo também ser prostituta. Ela usou a palavra pior, tá? Não vou usá-la. E ela ainda falou assim, mas eu tenho certeza da minha salvação. Porque eu amo Jesus, e eu amo ser isso aqui também, e não tem problema nenhum. Mentira! Isso é mentira! Porque onde a graça chega, ela transforma. Onde a graça chega, ela transforma o coração preso ao pecado. De forma que o homem não pode mais ficar tranquilo com uma vida que desonra a Deus. Portanto, saiba que você não pode se salvar. Sua graça pode nos salvar. Outro lema da reforma, somente a fé. Significa que a salvação é concedida ao homem somente pela fé e não pelas obras, como a igreja pregava. A igreja pregava uma ideia de justificação paulatina. É a ideia da justiça infusa. Por que muitos católicos falam assim, olha, domingo sem missa, semana sem graça? Não sei se você já ouviu essa expressão. Porque eles pensam que se eles faltarem uma missa, Deus deixou de depositar um pouquinho daquela graça salvadora. Eu concordo que quando você falta o domingo do culto, você se priva da graça de Deus. Não a salvadora, mas a santificadora. Você deixa de ser abençoado. Você não vai para o inferno porque você faltou um culto. Nem para o purgatório. A igreja ensinava, olha, a salvação é pela fé, mas não é bem só pela fé. Né? Você tem que crer na igreja e você tem que cumprir os sacramentos. Tem que levar o bebezinho para batizar. Porque senão o quê? Ele morre o quê? Pagão. Lembra do pagãozinho? A roupinha do bebê? Que é usada antes dele batizar. E aí a igreja inventou uma história do limbus infantus. Hoje ela não ensina mais isso. Dizia que o bebezinho que não era batizado ia para um outro tipo de purgatório, que não era o purgatório que até hoje a igreja defende, mas era um outro, era o limbo. O limbo não era nem no céu, nem no inferno, nem no purgatório. Era um outro lugar. Olha quanta invencionice. Quanta mentira sendo inventada. Porque quando a gente inventa uma mentira, o que a gente tem que fazer? Contar mais mentira. Se você quer manter a sua suposta credibilidade, quando você conta uma mentira, você tem que contar mais mentira, mais mentira, mais mentira. Ela vira uma bola de neve. E depois você não sabe nem o que era verdade, o que era mentira do que você contou. E depois de tanta mentira contada, parece que a mentira é verdade. Outro lema da reforma, somente glórias a Deus.
o último lema que nós vamos trabalhar aqui nessa noite. Ele afirma que o homem ele foi criado para a glória de Deus. E tudo o que ele fizer deve ser para glorificar o seu nome. Nós não fomos feitos para nós mesmos. Há uma resposta dos catecismos que diz o seguinte: olha, por que o homem foi criado? Para glorificar a Deus e gozar-se nele para sempre. Esse é o propósito do homem. Por que o homem vive infeliz? Por que o homem vive buscando satisfações temporárias? Na bebida, no sexo, no pecado. Porque dentro do coração humano existe um buraco tão grande que só Deus pode preenchê-lo. E o homem vive uma vida de ilusões, porque ele não vive para a glória de Deus. E Deus nos criou para a sua glória. Paulo, em 1 Coríntios 10, 31, ele diz o seguinte: olha, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você já parou para pensar que você pode comer para a glória de Deus? Beber para a glória de Deus? Você pode. Você pode almoçar na sua casa e isso ser para a glória de Deus. Você pode, como dona de casa, arrumar a sua casa e estar glorificando a Deus. Você não precisa ser um pastor, um mestre, uma grande pessoa. Você precisa viver uma vida que honra o Senhor. Mas você pode também, com seus pequenos atos, desonrar o Senhor. E não viver para a sua glória. Romanos 11, 33 a 36 diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado, porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Por que essa igreja está aqui? Por que eu estou lá em Aperibé, numa cidade de 11 mil habitantes, plantando igreja? Por que o pastor Flávio está aqui, num distrito com 2 mil habitantes, né, pastor Flávio? Por que vocês estão aqui nessa noite? É porque nós temos aqui um templo glorioso, cadeiras acolchoadas. É porque tem alguém falando algo que massageia profundamente o meu ego? Não. É porque Deus merece a glória. Deus merece o louvor. E tudo que fazemos, fazemos para Ele, não para nós mesmos. A igreja está de pé para Ele. Nós vivemos para Ele, nos movemos nele. Ele merece toda a glória. Nós precisamos restaurar na igreja, meus irmãos, o sentimento de fazer as coisas para a glória de Deus. Quantas vezes a igreja se perde em tanta confusão, tanto conflito, que as pessoas pensam que estão fazendo para elas, para aparecerem, para mostrar para alguém. Deus está vendo as nossas obras. E tudo deve ser para Ele, porque Ele é digno de toda a honra, todo louvor, toda a glória. Os reformadores entenderam isso de tal modo que isso influenciou até a arte, até a construção das igrejas. Você entra num templo católico romano, ele é esplendoroso, ele é carregado de detalhes. Os templos protestantes passaram a zelar pela simplicidade. A arte, pegue a arte dos protestantes, ela é simples, porque ela quer mostrar a glória que é de Deus, não é a minha. O apóstolo Paulo vai dizer isso aos coríntios. Ele vai dizer: quando eu fui até vocês, eu não fui com sublimidade de palavras. Poderia lhe demonstrar toda a sua capacidade filosófica, mas eu pus a saber a vocês o quê? Somente o Evangelho, somente o poder de Deus. Nós, irmãos, temos um modelo de igreja sem sucesso.
segundo os padrões humanos. Nós não fazemos correntes de oração. Eu sou professor, e de vez em quando tinha uma aluninha que chegava para mim na sala de aula, ela falava assim: ô tio, na sua igreja tem a irmã da revelação? Aí eu falei para você: minha querida, lá tem revelação todo domingo. Eu abro a Bíblia e Deus fala com o povo dele. Então veja, o que as pessoas estão buscando? A Bíblia já é tudo, Deus já nos deu tudo. A igreja já foi fundada pelos apóstolos e profetas. Cristo já fundou a igreja, nós não precisamos refundá-la de novo. É só a gente seguir o que Deus já deixou, meus irmãos. Tem tanta coisa para a gente descobrir e a gente não sabe. Quantos cristãos vão morrer sem nunca ter lido a Bíblia uma única vez? Aquela história, você abra no livro tal, o crente não sabe onde está. Meus irmãos, portanto, para terminar, algumas aplicações finais. Em primeiro lugar, cuidado para você não desprezar a história da igreja e o legado da reforma. Vejo algumas pessoas, às vezes, que pegam uma atitude rançosa, ressentida. Nós não somos reformados. Tudo bem, você pode não ser reformado, você não gosta de falar que você é reformado, não precisa falar. Mas não se afaste dos princípios que foram redescobertos naquele momento. Se você negar esses princípios, você vai ir para um caminho muito ruim. O Hernandes Dias Lopes, um pastor muito sério, ele vai dizer o seguinte: olha, a tradição, ela é a fé viva dos homens mortos, enquanto o tradicionalismo é a fé morta dos homens vivos. Tem gente que está vivendo uma fé morta. Tem gente que busca viver a fé viva dos homens que morreram. A fé que habitou em Lutero tem que habitar também no meu coração. O que aconteceu na vida dele, o arrependimento, a confiança nas Escrituras, o amor pela palavra, tem que habitar na minha vida também. Esse é o ponto. Isso que é importante que nós entendamos. Segundo ponto que eu gostaria de destacar: fuja, meu irmão, de organizações religiosas, ditas evangélicas, protestantes, que não seguem esses princípios da reforma. Nós estamos vendo um conjunto de ditas igrejas que nem sequer podem ser chamadas de evangélicas, não seguem o evangelho. Eles não seguem a Bíblia, não seguem a palavra de Deus. Elas seguem imaginações humanas, criações, tradições, menos a palavra de Deus. E quando a gente vê, não sobra nada do cristianismo, nada da fé cristã, apenas ilusões, fantasias. Entenda que seguir o legado da reforma é colocar as Escrituras no centro das nossas vidas. É falar sobre a graça salvadora de Deus. É falar da salvação por meio da fé, apenas por Cristo. É falar sobre o arrependimento. Esses são os pilares que foram redescobertos por esses homens. E graças à instrumentalização de Deus na vida deles, nós temos hoje as Escrituras, a palavra de Deus em nossas mãos. Que nós demos valor, meus irmãos, à nossa história, a história do povo de Deus. A história do povo de Deus é o do povo da palavra, povo que ama a revelação de Deus, que ama aquilo que Deus deixou para nós. Que Deus abençoe a sua vida. Que você ame essa igreja, que você ame o seu pastor, que você ouça a palavra do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Amém.